Que é interessante, as pessoas têm muito medo às vezes da anestesia, né? Doutor, a cirurgia está tudo bem, mas eu tenho medo da anestesia. E eu tenho certeza que o mais seguro de todo o processo é exatamente a anestesia. Sem dúvida. E exatamente a anestesia mais segura para mim é a anestesia geral, que é exatamente o que as pessoas têm mais receio. Mas eu também acho. Você acha que o mais seguro é a anestesia geral. E por quê? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Aqui a gente descomplica a saúde e traz um pouquinho mais de informação e apresenta a equipe de especialistas em tudo que a gente faz e proporciona para vocês. Hoje, nosso primeiro bate-papo é com o Dr. Felipe, o nosso anestesista. Vocês conhecem ele de trás da sala operatória e vamos conhecer um pouquinho mais da vida do Felipe e como é que a gente começou a trabalhar junto. Como vai? Tudo bem? Felipe, Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo, cara. E brigadão, obrigado pelo aceitar o convite. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito mais fácil anestesiar do que conversar às vezes, né? Com certeza. Mas vamos trazer um pouquinho do que a gente conversa na sala de cirurgia para que as pessoas consigam se sentir um pouco mais confortáveis com o nosso trabalho. É isso aí, essa que é a ideia. O que eu quero saber, cara? Há quanto tempo a gente trabalha junto? Tem 19 anos, né? A gente começou em janeiro de 2007, né? E é um prazer muito grande trabalhar com você. 2007, já são quase 20 anos, né? Isso aí. Quase 20 anos. Você fez a sua formação, você formou no Fundão, depois você fez residência lá no INCA, lá a gente se conheceu. Isso mesmo. Eu já era staff do INCA e você é residente do INCA. Isso Mal mesmo. se falava. Isso mesmo. E aí você foi para o Exército depois, não foi Fui isso? pro Exército. Passou um ano no Exército. Já como anestesista. Isso aí, como anestesista. E já tinha alguma experiência em anestesia. E a gente começou a trabalhar junto. Isso aí. E a sua esposa, a Karina, ela foi residente, minha residente aqui no Pedro Ernesto, do Cirurgia Geral, né? Foi. É. E nesse tempo todo, cara, o que mudou? O que mudou na sua vida? Como é que foi o começo do nosso trabalho? E a gente começou na Policlínica de Botafogo. Isso, Policlínica de Botafogo, Israelita, um pouco, na Pinheiro Machado também, na Casa de Saúde de Pinheiro Machado. Sim, começamos muito bem, né? Muito trabalho, e é uma honra muito grande, né? Trabalhar com você. A anestesia evoluiu muito, vem evoluindo absurdamente nesse tempo, cada vez mais segura, né? Você já fez muita anestesia, né? Muito. Você trabalha. Como é que a anestesia chegou na sua vida? Quando é que você descobriu que você queria fazer anestesia durante a formação médica? Porque a formação médica, ela proporciona para você várias possibilidades. O que te fez querer fazer anestesia? É muito difícil, assim, tem muita especialidade dentro da medicina, eu fiquei na dúvida, mas quando eu comecei a entrar no centro cirúrgico e ver anestesia, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí, eu me adaptei muito bem à anestesia, acho muito legal, né, essa parte de você botar o paciente para dormir, permitir fazer a cirurgia. E eu fui para esse lado e eu adoro anestesia, eu me adaptei absolutamente. Porque o cirurgião precisa de um bom anestesista. Isso aí. E como faz diferença para a gente saber e confiar que está tudo bem do lado de lá. Exatamente. Quando a gente trabalha junto, eu não me preocupo como é que está a pressão, como é que está a frequência cardíaca, porque eu sei que você está do outro lado. E essa segurança qualquer equipe de cirurgia precisa. É por isso que é importante a gente estabelecer, são 20 anos de convivência. Exatamente. A gente já viu muita coisa junto. Exatamente. Já passamos por poucas e boas, mas cada vez mais seguro. Exatamente. E aí eu queria te perguntar quantas anestesias você já fez na sua vida? Mais ou menos, um número aproximado. Eu calculo que por volta de 50 mil. 50 mil anestesistas. 50 mil anestesistas não é para qualquer um. Isso é uma experiência incrível. Imaginem vocês uma cidade com 50 mil pessoas. É muita gente. Segurança suficiente para que a gente possa fazer uma cirurgia com toda a tranquilidade do mundo. Exatamente. Você já viu de tudo na anestesia? Já vi de tudo. Tem alguma coisa que você acha que ainda não viu? Não, eu acho que não. Já participei de várias situações, vários tipos de anestesia. E é muito importante esse alinhamento entre cirurgião e anestesista, como você falou. Muito importante. Uma coisa que é interessante, as pessoas têm muito medo, às vezes, da anestesia, né? Doutor, a cirurgia está tudo bem, mas eu tenho medo da anestesia. E eu tenho certeza que o mais seguro de todo o processo é exatamente a anestesia. Sem dúvida. E exatamente a anestesia mais segura, para mim, é a anestesia geral. Que é exatamente o que as pessoas têm mais receio. Mas eu também acho. Você acha que o mais seguro é a anestesia geral. E por quê? A anestesia geral é mais segura porque você garante a via aérea, então o paciente já está respirando com o aparelho de anestesia, né? Então, assim, a pressão você mantém com mais facilidade
e acaba sendo mais seguro. O paciente está mais na mão do anestesista. É um termo que a gente usa muito, né? O paciente na mão significa que tudo que acontece a gente consegue controlar. Controlar com muito mais facilidade. Naquele momento da cirurgia, Exatamente. naquele momento, os parâmetros que a gente tem de informação. Isso aí. A gente tem que lembrar um pouquinho, a gente tem uma estrada, eu comecei a fazer cirurgia no ano da cirurgia laparoscópica, que os parâmetros que são hoje considerados básicos, naquela época não existiam ainda. Isso aí. E a coisa foi evoluindo. Hoje, tudo que a gente precisa saber, um monitor, um computador, uma inteligência artificial vai dizer para você. E você vai tomar as decisões pertinentes naquele momento. Uma das coisas mais importantes é exatamente a via aérea. E aí entra uma outra história da nossa vida, que é a cirurgia de obesidade. Não é a cirurgia de obesidade em si, mas o paciente portador de obesidade, que também é um desafio. E existem muitos profissionais que não estão acostumados com esse tipo de anestesia e que se tornam inseguros na hora da operação. E a gente não tem esse problema. A intubação é fundamental, uma intubação sempre tem que ser respeitada, existem critérios clínicos que você pode observar antes do procedimento, assim como um piloto de avião. Ele vai ver o mapa meteorológico antes de voar. E nós vamos ver todo o histórico do paciente, o risco cirúrgico tem que ser feito, todos os exames pré-operatórios têm que ser feitos, e você tem uma tranquilidade muito grande de definir, por exemplo, se o paciente vai para o CTI ou não. Como é que você faz isso? De acordo com o risco do paciente, das comorbidades que o paciente tem. A via aérea você avalia com a abertura de boca, você vê se vai ser uma intubação difícil ou não, você já faz uma previsão disso, e aí você vai preparado para uma intubação difícil, se for o caso. Mas normalmente a intubação é muito tranquila. Eu não vejo muita dificuldade em intubação, graças a Deus. Você não vê dificuldade porque você faz muito. Isso aí. E eu sei disso. Nós convivemos, é o nosso dia a dia. Isso aí. É como se você estivesse na sua profissão, sabe tudo que pode acontecer, tudo que pode dar errado, a gente antecipa para não dar errado. Isso aí. Isso é o tempo todo. E tem um outro detalhe que a gente começou a fazer depois de um tempo, depois de alguns anos trabalhando juntos, que são trabalhar com salas em paralelo. Então, é uma coisa que é muito interessante porque a nossa equipe é grande. E os profissionais que você escolheu para participar desse procedimento, desse processo todo, são profissionais que agregam valor e que também conseguiram entender a filosofia do que a gente apresenta como trabalho. Justamente. O fato da gente trabalhar com salas em paralelo não é um problema. Para mim é uma solução. Porque sempre vai ter mais de um profissional para um eventual problema discutir e avaliar e corrigir eventualmente alguma situação que esteja acontecendo. Como é que você vê isso? Trabalhar em conjunto? Porque é comum num centro cirúrgico anestesistas conversarem entre si. Isso. Como é que você vê isso, cara? Acho muito bom, porque tem um colega para ajudar, dar uma opinião, a gente chegar a uma conclusão junto, né? Eu acho muito bom. Um ajudando o outro, isso facilita muito a nossa vida e dá mais segurança ainda. E como é que você vê uma outra coisa que é uma dúvida muito frequente, que é a questão do... Doutor, eu passo muito mal com anestesia. Eu passo muito mal, vomito muito, eu tenho uma série de situações que vão me deixar mais preocupados depois. Você tem como corrigir e evitar que isso aconteça? Com certeza. Você faz uma medicação para aquele paciente, uma medicação maior para tentar evitar isso. Tem muito paciente que fala, eu passei mal na última anestesia, eu não consegui, tiveram dificuldade para me intubar, então assim, a gente já vai preparado para isso e para ajudar o paciente, normalmente não acontece, não tem nenhum vômito, nada, esse paciente fala, vomitei muito na última anestesia, a gente faz uma terceira, uma quarta medicação, normalmente a gente já faz 2 medicações para evitar o vômito. Então esse paciente faz uma terceira ou uma quarta, para diminuir ainda muito a chance e realmente não vomitam. Aí acabam não vomitando mesmo e tem uma anestesia muito melhor do que a anestesia anterior, que foi no passado. A ideia realmente é evitar problemas e sempre levar em consideração na visita pré-anestésica o que ele tem de histórico para informar. Doutor, eu tive uma intubação difícil. Se você tem esse histórico, é importantíssimo que você diga para o seu médico que você tem um histórico de uma intubação difícil, porque isso faz com que a equipe inteira se prepare de uma maneira diferente. A segurança vai além, sempre existe segurança, mas essa segurança vai um pouquinho mais além e a estratégia que é feita para a sua intubação vai ser mais segura também. Isso aí. E como funciona a questão do CTI? CTI no pós-operatório. Todo paciente que é operado vai para o CTI no pós-operatório, e qual é o paciente que obrigatoriamente tem que ir para o CTI no pós-operatório? Então, poucos pacientes hoje em dia vão para o CTI, é uma relação entre comorbidade do paciente e o tipo de cirurgia.
a gente avalia, a equipe toda avalia isso para ver se esse paciente vai ser beneficiado de ir para o CTI no pós-operatório. Mas a grande minoria vai para o CTI, então é uma mistura de comorbidade com um tipo de cirurgia. E você acha que ir para o CTI é um problema? Não, se precisar ir para o CTI, a gente com certeza manda para o CTI, porque vai ter um cuidado maior para esse paciente que precisa desse cuidado. A monitorização do CTI é diferente da monitorização no apartamento, no quarto, no Sem leito dúvida. de enfermaria? Sem dúvida. No CTI, o paciente vai ter uma monitorização só para ele, né, o tempo todo, e ele vai ter um cuidado maior. Só que, obviamente, ele vai ter uma restrição, vai ficar mais no leito, e assim, tem paciente que é melhor ir para o quarto para fazer uma deambulação precoce, né? Então, tem paciente que vai se beneficiar de ir para o CTI e tem paciente que vai se beneficiar de ir para o quarto. Desde que a anestesia foi inventada, que foi descoberta a anestesia, no meio do século XIX até hoje. 1846. Isso, é quase 200 anos. Daqui a pouco fazem 200 anos. Eu acho que a gente vai estar trabalhando no dia e vamos comemorar essa data quando a anestesia fizer 200 anos. Mas muita coisa mudou, muita coisa. Muita. É outra anestesia, é outra cirurgia. A gente olha para trás e a gente vê nossa, como as pessoas conseguiam fazer anestesia e como era, de certo modo, inseguro, mas era tudo que se conhecia na época. Exatamente. Quando você olha para frente agora, daqui a mais 50 anos, ou até o final do século XXI, o que você acha que vai melhorar na anestesia? Com certeza vai ter muita evolução. É difícil até de dar uma previsão disso, né? Mas com certeza vão ter robôs para auxiliar na anestesia, para fazer a intubação, para funcionar uma veia. Com certeza a anestesia ainda vai evoluir muito. Ela está numa evolução, né? É difícil prever onde ela vai chegar, mas cada vez vai evoluindo mais. E o que você acha que o anestesista, que o profissional que decide fazer anestesia, o que ele precisa para ser um bom anestesista? Ele tem que ter uma habilidade manual, ele tem que entender a cirurgia, o que está acontecendo com o paciente, o que o cirurgião precisa para o paciente ser anestesiado, ele tem que entender tudo do centro cirúrgico e ele tem que fazer uma integração com tudo isso, né? Com a enfermeira da sala de cirurgia, com o cirurgião, ele tem que ajudar, ele tem que ser um facilitador para o cirurgião. Existe hoje em dia uma nova, quase que uma subespecialidade médica, que é a medicina perioperatória. Tudo que envolve o paciente durante o momento que ele chega no centro cirúrgico até o momento que ele sai do centro cirúrgico. Essa etapa da vida dele, quem está tomando conta é o anestesista. Em última análise vai ser sempre o anestesista que vai estar ali. Integrado em toda a equipe. Mas o anestesista ele tem um poder, eventualmente, de suspender uma cirurgia. Isso. Então agora, o que levaria um anestesista à suspensão de uma operação? Uma operação... E aí a gente tem dois tipos de operação, a operação eletiva e a operação de urgência. E são cenários bem diferentes, bem distintos uma da outra. Eu acho que o mais importante é a gente tentar fazer com que a informação chegue. Hoje em dia a gente tem muita informação, muita tecnologia agregada a um procedimento cirúrgico, qualquer que seja ele. Então, aquela ideia de vamos ver o que vai acontecer, a gente consegue prever com uma certa segurança o que vai acontecer. E se é benéfico, se vale a pena fazer uma cirurgia ou não. Quando é que você suspende uma cirurgia programada? Existe um paciente que foi ao hospital, que está com tudo preparado para fazer uma cirurgia. Com toda honestidade, eu não me lembro da gente ter passado por essa situação em uma cirurgia eletiva, mas quando você suspenderia uma cirurgia eletiva programada? Então, é muito raro a gente suspender uma cirurgia. A nossa preocupação é sempre com a segurança, então a gente sempre busca a segurança do paciente. Então é muito raro isso acontecer, mas acontece. Quando o paciente às vezes chega com um quadro de infecção, uma infecção urinária, alguma coisa que não comunicou a gente, às vezes o paciente está com uma glicemia muito alta, né? A gente acaba vendo essa glicemia de 300, 400, e aí a gente acaba suspendendo. Mas isso é muito raro a gente suspender uma cirurgia eletiva, mas a gente sempre está preocupado com a segurança. E aí a gente suspende em raríssimos casos. Mas é interessante isso, porque existe toda uma expectativa do paciente e da família para realizar uma cirurgia. E nós sabemos que a cirurgia é importante, tanto que ela foi indicada, mas muitas vezes a segurança precisa, aliás, sempre. A segurança sempre tem que vir em primeiro lugar. Então, entendam que na equipe que você programou, na equipe que você escolheu, o médico sempre vai estar preocupado com o melhor resultado da sua cirurgia. Com a sua segurança sempre em primeiro lugar.
a suspensão de uma cirurgia não significa que ela vai estar suspensa e cancelada. Ela vai ser postergada para o melhor momento de você fazer a operação com mais segurança. Isso. Essa é sempre a ideia. Isso. E Felipe, me fala uma outra coisa. A intubação em si. O quanto a obesidade, a gente tratar a pessoa portadora de obesidade, trouxe para você segurança no processo da intubação? Porque em outras situações você pode ver um pouco de dificuldade, e isso é natural, porque você pode ter a chamada via aérea difícil. E o que você utiliza como alternativa da via aérea difícil? Mal comparando, muito mal comparando, é como um jogador de futebol, como um craque. Você é um craque da anestesia. Então, você faz parecer fácil. E o que acontece muitas vezes é que um outro profissional com um pouco menos de experiência, ou que não tenha tanta habilidade, ele pode ter um pouco mais de dificuldade em executar. O que para você é mais importante na intubação? Na verdade, assim, a intubação eu acho que é um procedimento seguro, muito simples hoje em dia, porque você tem vários aparelhos que te facilitam isso. Intubar um paciente obeso, na minha opinião, por incrível que pareça, não é mais difícil do que um paciente que não é obeso. Eu acho o mesmo grau de... nem é dificuldade, porque eu acho que até que a intubação não é um procedimento difícil. E a intubação é o procedimento principal da anestesia. Então, assim, isso mostra o quanto a anestesia é segura. Porque já são mais de 50 mil, né? Isso aí. 50 mil intubações, isso a gente junto, né? Isso Fora aí. o que você tenha feito na sua residência. E você fez residência no INCA. Foi. O INCA é para mim, eu falo isso, eu costumo repetir isso, o INCA foi uma escola de vida. Lá você conheceu excelentes profissionais e você aprende também a respeitar o paciente e aquela visão de tentar não suspender desde que seja segura a cirurgia, porque ele tem um problema que é urgente de ser resolvido. O quanto que o INCA te moldou no tipo de anestesia que você faz hoje? A INCA é uma escola, na minha opinião, a melhor escola de anestesia do Rio de Janeiro. É muito boa, tem paciente de alta complexidade e você faz um treinamento com paciente difícil. É aquela velha história. Treino difícil, jogo fácil. Treino fácil, jogo difícil. Então o INCA você faz um treinamento em pacientes muito, muito graves, muito complexos, e depois que eu saí do INCA, tudo ficou fácil. A anestesia ficou muito mais fácil. A percepção é essa, né? A gente aprende a simplificar. Cirurgias são complexas e muitas vezes o paciente, a pessoa pergunta, doutor, mas a minha cirurgia é simples, né? E eu costumo responder, a cirurgia não é simples, a gente simplifica a cirurgia, a gente simplifica o tratamento como um todo. É importante essa percepção. Nós sabemos, provavelmente, a maior parte das possibilidades do que vai acontecer com uma pessoa durante o tratamento, depois da cirurgia, antes da cirurgia, fica sendo, assim, a gente já viu muita coisa, né? Muito. Passamos por muita coisa juntos já, muita coisa. Felipe, uma outra dúvida que é muito comum, alergia à anestesia. Você já viu alguma vez alguém que tivesse alergia a algum anestésico específico? Então, a alergia à anestesia é uma coisa rara, não é uma coisa comum. Tem os medicamentos anestésicos e medicamentos não anestésicos. Não anestésico, por exemplo, é um anti-inflamatório, uma dipirona, um remédio para vômito, que é chamado de antiemético. Esses são um pouco mais comuns e o paciente já usa isso em casa normalmente. O paciente tem uma dor de uma dipirona, então ele já passa para a gente essa informação. Alergia aos medicamentos anestésicos mesmo, isso é muito raro, raríssimo. Então, quando tem uma alergia que já é uma coisa rara, a grande maioria das vezes é com esses medicamentos não anestésicos. E o paciente normalmente já informa para a gente. Então, a anestesia em si é uma coisa muito rara. Muito raro de acontecer. E você consegue identificar se porventura a pessoa tiver uma alergia durante a cirurgia, com a monitorização que ele tem? Ele fez um processo alérgico naquele momento. A gente tem como identificar? Sem dúvida, você consegue identificar, a monitorização ele mostra para você a pressão, ela diminui um pouco, você tem uma frequência cardíaca que pode aumentar ou pode diminuir um pouco, e você tem remédios para controlar isso com muita facilidade. É um evento muito raro, e normalmente é um evento leve, e você controla com uma facilidade, não é uma coisa difícil. E quando você tem esse evento de alergia durante a cirurgia, você consegue identificar, controlar e tratar essa alergia. Isso aí. E manter o tratamento depois da cirurgia, se for necessário. Exatamente. Mas o mais comum é o paciente passar para você que já tem uma alergia, uma dipirona, que é o mais comum, ou um anti-inflamatório, e aí você vai usar outras medicações para analgesia, porque esses são analgésicos, né, no pós-operatório. Ele não funciona nada durante a anestesia, porque a anestesia você vai estar com os medicamentos da anestesia. Então ele é para o pós-operatório. Aí você vai fazer outras medicações que não sejam esses. E com relação a uma outra pergunta que é muito comum,
que é depois da cirurgia, algum tipo de efeito colateral que a anestesia possa causar. E a pessoa relaciona muito, eu estou sentindo alguma coisa diferente, quanto tempo depois ela pode relacionar o que ela está sentindo até a anestesia, porque a gente sabe que as medicações da anestesia, elas têm uma ação curta. São ações que têm a chamada meia-vida. O tempo que o remédio fica ativo dentro de você, ela é curta. Quanto tempo depois de uma anestesia terminar, você pode garantir que não tem mais anestésico circulando naquele organismo? Então, o que é a meia-vida? A meia-vida é quando a medicação cai no organismo, cai pela metade daquela quantidade, daquela concentração que ele tinha. Então, a meia-vida das medicações normalmente são de 2 a 3 horas. Na anestesia, a gente considera como 5 meia-vidas, você já não tem mais nenhuma medicação no corpo. Então, uma medicação que tem a meia-vida de 3 horas, em 15 horas você já não tem mais nenhuma medicação da anestesia. Então seria no máximo 15 horas. Isso. 15 horas depois, sim, todo o anestésico vai estar já eliminado. Praticamente eliminado, vai estar 1%, 0,1% da medicação que não causa que não vai fazer nenhum tipo de efeito. Isso aí. Nem para anestesiar, nem efeito colateral. Com certeza em 24 horas já não vai ter mais nada. Felipe, e com relação ao jejum? É muito importante porque existe um conceito de que a pessoa que vai ser operada precisa ficar muito tempo em jejum. E esse conceito, ele vem da história da cirurgia e da anestesia. Se não ficar em jejum, pode vomitar, pode chamar broncoaspirar e ter uma pneumonia no pós-operatório. Isso é um quadro que tem que ser evitado com certeza. Mas o tempo de jejum ele vem diminuindo, porque existe um entendimento hoje que o próprio jejum é uma coisa que não é tão benéfica para a pessoa assim. O que você diria com relação ao jejum pré-operatório? O jejum ele vem diminuindo, com os novos estudos, ele vem diminuindo gradativamente. O jejum aumentado, como era antigamente, aumenta a ansiedade do paciente, aumenta a cefaleia, traz mais angústias, o paciente chega mais desidratado. Então hoje a ideia é diminuir esse jejum. Para líquido claro, como água de coco ou uma água mesmo, o jejum hoje é de 4 horas. Você pode tomar água de coco ou água e operar 4 horas depois, que é muito seguro. Esse líquido vai ser absorvido rapidamente no estômago, só vai trazer benefício para o paciente. Então a ideia a gente já pensa nisso, né? Abreviar o jejum. Tanto no pré-operatório como também no pós-operatório. Eu acho muito interessante. Há décadas atrás, na minha formação, na minha residência, um paciente operava uma cirurgia de estômago, mal tinha bariátrica, é bem verdade, mas uma cirurgia para uma úlcera de estômago ou para um câncer de estômago e ficava 5 dias em jejum. 5 dias em jejum. Hoje, você termina uma cirurgia de estômago e a pessoa começa com líquido, claro, como você falou, aquele líquido ralinho, 6 horas depois do procedimento. Exatamente. É impressionante como mudou o entendimento e como a cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia, aquela que a gente mais faz, inclusive, ela ajuda nesse processo de recuperação. Exatamente. É impressionante, né? Uma questão com relação ao álcool. A pessoa que tem o hábito de tomar uma bebida alcoólica, mesmo que seja socialmente, uma cerveja, um vinho, o que você recomendaria para que ela faça uma cirurgia com maior segurança? O álcool ele não é benéfico, ele é maléfico, na verdade, né? Então, assim, porque ele desidrata um pouco o paciente. Então, o ideal numa cirurgia eletiva, né, para aumentar a segurança, é que ele pare de beber pelo menos uma semana antes. E, de qualquer forma, sempre beber socialmente, porque o álcool em excesso é muito ruim, né, para a vida da pessoa. Sim, com certeza. Mas a ideia é essa, é se preparar para a cirurgia, né? Isso. Ela está num processo que ela vai fazer uma operação, existem prioridades na vida dela e o álcool certamente não vai fazer parte dessa prioridade naquele momento. Em relação ao cigarro, o cigarro é uma dúvida recorrente, ainda é um hábito, ainda é um vício importante. Qual é a recomendação para uma anestesia cirúrgica com relação ao tabagismo? Quanto tempo antes a pessoa deve parar de fumar e entendendo também que o ideal é que a pessoa chegue no médico a primeira vez, o médico já oriente a procurar um especialista para ajudar ela na interrupção total desse vício, do hábito. Na interrupção total desse hábito do tabagismo. Mas imagine que a pessoa tenha um hábito de fazer uma cirurgia importante, qual é o tempo mínimo que ela deve ficar sem o hábito do tabaco? Então, o tabagismo ele é muito ruim, né, para a saúde do paciente. Então, quanto mais rápido ele parar de fumar, melhor. Então, um paciente que parou há 3 dias, ele está pior do que o paciente que parou uma semana. Então, quanto mais precoce ele parar, melhor vai ser para a anestesia. O tabagismo trabalha muito a anestesia. Então, você diria que um paciente que define uma cirurgia eletiva, e de novo a gente está falando de cirurgias eletivas,
O ideal é ele parar de fumar o mais rápido possível. O mais rápido possível. E tem outras situações que a cirurgia eletiva ela não pode ser feita enquanto a pessoa estiver fumando. Exatamente. Porque o risco de ter um mau resultado operatório também vai estar associado, vai tossir mais frequência, o paciente fica mais secretivo, ele acaba tossindo mais. Isso prejudica muito o pós-operatório dele. A gente tem que lembrar, às vezes, porque não se trata só da cirurgia, se trata da sua saúde. A ideia é integrar e fazer com que as coisas caminhem para o seu bem-estar. Felipe, a gente recebeu aqui algumas perguntas a respeito da anestesia, alguns mitos e verdades sobre a anestesia. Eu queria que você falasse sobre eles. Então, o primeiro mito é que o anestesista aplica a injeção e sai da sala. Isso é verdade? Não, isso é um mito. Muita gente tem esse pensamento, mas não. O anestesista, o paciente entrou na sala de cirurgia, o anestesista não sai mais. Ele fica o tempo todo. Ele vai monitorizar o coração, como está a frequência cardíaca, a pressão arterial, a respiração, a oxigenação do sangue. Então ele só sai da sala de cirurgia depois do paciente. Ele tira o paciente da sala de cirurgia, o paciente já acordado, bem, sem dor. É nesse momento que termina, naquele momento na sala de cirurgia, o trabalho dele, e ele vai para uma recuperação, uma sala de recuperação da anestesia, onde também vai ser cuidado pelo anestesista. Mas o anestesista fica o tempo todo na sala de cirurgia. Existe um conceito hoje na cirurgia que é chamada cirurgia segura. Dentro desse conceito, todos os profissionais envolvidos no procedimento seguem um protocolo de segurança. Não só o anestesista, o cirurgião, a enfermeira, técnico de enfermagem, toda a equipe cirúrgica e anestésico vão fazer com que aquele procedimento seja feito. E é proibido o anestesista sair da sala, né? Um mito mega e ele, mesmo que queira, ele não pode sair. Tem uma pergunta aqui super interessante. Doutor, será que eu posso acordar durante a cirurgia? Isso é um mito ou isso é realidade no século XXI com a quantidade de monitorização que a gente tem durante o procedimento cirúrgico? No século XXI isso é quase um mito, porque isso é muito raro de acontecer, raríssimo. Isso é uma coisa de livro, mas com as medicações atuais, com a segurança que tem, isso aí é zero, beira o zero. Ou seja, antes da pessoa acordar, alguma coisa no monitor vai apitar e vai avisar você que está na hora de fazer mais anestésico para a pessoa não acordar. E numa anestesia geral, o medicamento ele é feito o tempo todo, ele não para de ser feito. Você tem uma bomba, né, ou um inalatório que entra um gás, ou na veia que faz o tempo todo. Então, isso é muito raro acontecer, porque tem a medicação sendo feita o tempo todo. E no monitor vai sinalizar que o paciente está ficando mais superficial, mas isso aí está muito longe do paciente acordar. Mas aí você já faz um pouco mais de medicação para isso não acontecer. Isso é raríssimo. É praticamente um mito. Felipe, outra pergunta. Será que eu vou contar todos os meus segredos quando eu for anestesiado? Assim, normalmente o paciente, quando está sendo anestesiado, ele normalmente não fala nada. E quando fala às vezes coisas sem nexo. Normalmente não fala, a paciente nem fala nada. 99% das vezes não fala nada. Mas quando fala, são coisas que sem sentido, não tem... É mito. É mito. Isso não é levado em consideração. O que se fala ali, fica por ali e acabou. Acabou. Perfeito. Felipe, agora para terminar, eu queria agradecer aqui a sua presença, cara. Eu sei que é um dia importante para você. Te agradeço demais. É um prazer trabalhar com você. Mas eu queria que você deixasse aqui uma orientação para as pessoas que vão operar. Como uma pessoa que vai fazer uma cirurgia eletiva pode ajudar no trabalho do anestesista e tornar o procedimento dela ainda mais seguro do que será? Sim, primeiramente é um prazer meu trabalhar com você, né? E assim, o paciente, o que ele pode ajudar? Ele vai tranquilo, ele vai seguir as orientações do consultório, que já tem todas as orientações para ele. Horário de chegada no hospital, jejum. Ele vai tranquilo, se tiver alguma dúvida, a gente está lá para tirar essas dúvidas. E a gente vai bater um papo antes da cirurgia, que é importante para tranquilizar o paciente e para a gente saber o que o paciente, de alguma comorbidade que ele tem, alguma situação que ele tenha, mas pode ir tranquilo. Vai tranquilo que vai correr tudo bem, como sempre correu. Que bom. Cara, fico muito feliz. Obrigado. Tá Obrigado, eu que agradeço. Prazer enorme, cara. É muito importante que vocês tenham essa aproximação com o pessoal da anestesia. Que a gente consiga, com isso, oferecer segurança para todos vocês. Todo mundo vai ter o acesso ao grupo da anestesia, Dr. Felipe, Dr. Daniel, Dr. Igor, Dr. Leonardo, Dr. João, Dr. Emerson, Dr. Glauber, uma série de profissionais que têm em comum a vontade de ajudar e a formação que o Dr. Felipe e o Dr. Leonardo passam para todos eles. Mais importante do que isso, esse contato é feito de uma forma individualizada. As meninas do consultório vão passar o contato deles no momento certo, durante o seu tratamento e certamente antes da sua anestesia. E você que assistiu até aqui, curte o vídeo,
se inscreva no canal para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas. Nos vemos no próximo episódio.